O próximo teórico é Celestin Freinet. Ele foi um educador francês e desenvolveu, então, atividades que hoje são comuns, são conhecidas como, por exemplo, as aulas passeio, o jornal de classe, né? E criou um projeto de escola popular, moderna e democrática. Então, muitos dos conceitos que nós vemos hoje, atividades escolares, foram idealizadas pelo pedagogo francês Celestin Freinet. E se tornaram tão difundidos que há educadores que utilizam essas atividades sem nem saber o nome do autor dessas atividades. É o caso, por exemplo, das aulas passeio ou estudos de campo, né, dos cantinhos pedagógicos e da troca de correspondência entre as escolas, por exemplo. Então, não é necessário conhecer a fundo a obra de Freinet para fazer bom uso desses recursos, mas é importante conhecer a teoria que motivou sua criação, para poder possibilitar uma aplicação integrada e tornar, então, mais férteis essas atividades, né? Freinet se inscreve historicamente entre os educadores identificados como a corrente da escola nova, que nas primeiras décadas do século XX se insurgiu contra o ensino que era tradicionalista, então um ensino centrado no professor, na cultura enciclopédica, propondo então, no lugar do tradicionalismo, a uma educação ativa que fosse em torno do aluno. Ele pensava que só através de um trabalho de cooperação as crianças podem aprender. E outra coisa muito importante é a ideia de que jamais pode ser desconsiderado o meio em que a criança vive, principalmente se ela estiver numa situação marginalizada, né? Então, dessa forma, os alunos eles são avaliados por meio das tarefas que devem ser compartilhadas. Outra função primordial do professor, segundo Freinet, é colaborar ao máximo para o êxito de todos os alunos. Essa é, então, a função do professor. Diferente da maioria dos pedagogos modernos, Freinet não via valor no erro didático. Ele acreditava que o fracasso desequilibra e desmotiva o aluno. Então, por isso, o professor precisa ajudar o aluno a superar o erro, não valorizar, então, o erro. A pedagogia de Freinet se fundamenta em 4 eixos. Nós podemos resumir entre a cooperação para construir o conhecimento comunitariamente, a comunicação para formalizar o conhecimento, transmitir e divulgar ele, a documentação, que ele chamava de livro da vida, que era um registro diário dos fatos históricos ocorridos durante as aulas, e, por último, a afetividade, como um vínculo entre as pessoas e delas, entre elas e o conhecimento também. O próximo teórico que nós temos é Jean Piaget. Ele foi o nome mais influente no campo da educação durante a metade do século XX, a ponto de quase se tornar um sinônimo de pedagogia. Não existe, entretanto, um método de Piaget, como ele mesmo gostava de frisar. Antes de mais nada, Piaget ele foi biólogo e dedicou a vida dele a submeter a observação científica rigorosa sobre o processo de aquisição de conhecimento pelo ser humano e, particularmente, então, a criança. Ele também estudou as concepções infantis de tempo, espaço, casualidade física, movimento e velocidade. Piaget criou um campo de investigação que ele denominou de epistemologia genética, ou seja, uma teoria do conhecimento centrada no desenvolvimento natural da criança. Segundo ele, então, o pensamento infantil passa por 4 estágios, desde o nascimento até o início da adolescência, quando a capacidade de raciocínio plena é atingida. As descobertas de Piaget tiveram um grande impacto na pedagogia, mas, de certa forma, demonstraram que a transmissão de conhecimento é uma possibilidade limitada. Por um lado, não se pode dizer que uma criança, não se pode fazer uma criança aprender o que ela não tem condições de absorver. E, por outro lado, mesmo que ela tenha essas condições, não vai se interessar, a não ser que seja por conteúdos que faça falta para ela em termos cognitivos. Isso porque, para o cientista suíço, o conhecimento se dá por meio de descobertas que a própria criança faz, que é um mecanismo que outros pensadores antes dele já haviam intuído, mas que somente foi Piaget quem submeteu à comprovação científica.
E vem de Piaget a ideia de que o aprendizado é construído pelo aluno, e é sua teoria que inaugura, então, a corrente chamada de construtivista. Educar para Piaget é, então, provocar atividade, isto é, estimular a procura do conhecimento. Conforme ele, então, o professor não deve pensar no que a criança é, mas no que ela pode se tornar. Piaget ele fala sobre então a teoria da assimilação e acomodação, dizendo que então a assimilação consiste em incorporar objetos do mundo exterior a esquemas mentais pré-existentes. Por exemplo, o que isso significa? A criança tem uma ideia mental, por exemplo, de uma ave como um animal voador, com apenas as asas. Ao observar, então, por exemplo, um avestruz, ela vai tentar assimilar ele a um esquema que não corresponde totalmente ao que ela já conhecia. Então, a acomodação, que é o segundo passo, se refere a modificações dos sistemas de assimilação por influência do mundo externo. Assim, depois de aprender, por exemplo, que o avestruz não voa, a criança vai adaptar o seu conhecimento geral de ave para incluir as que não voam. Então, ao processo de assimilação e acomodação de um novo conhecimento. Ele também traz os estágios do desenvolvimento. Né? Ele deixa, então, esses 4 estágios, que são o sensório motor, pré-operatório, operatório concreto e o operatório formal. Então, para cada estágio, existe uma faixa etária e existem características importantes, como, por exemplo, de 0 a 2 anos, a percepção, a motricidade, depois de 2 a 7, a interiorização dos esquemas de ação, e aí vem surgindo a linguagem do simbolismo, né, e da imitação. De 7 a 11 anos, a construção e descentração cognitiva, e acima de 11 anos, então, o desenvolvimento das operações lógicas matemáticas, e da compensação complexa, que ele chama de razão, e da indução de leis, a probabilidade. E, por último, nós temos o Vygotsky, né, Lev Seminovich Vygotsky, que foi um teórico do ensino como processo social. A obra dele ressalta o papel da escola no desenvolvimento mental das crianças e é uma das mais estudadas pela pedagogia contemporânea. Vygotsky atribuía um papel muito importante para as relações sociais, então esse é o principal pensamento dele, né, no processo de descoberta e conhecimento. Tanto que a corrente pedagógica que se originou em relação ao nome dele, ao seu pensamento, é chamada de socioconstrutivismo ou socio-interacionismo. Os estudos de Vygotsky sobre o aprendizado vêm da compreensão do homem como um ser que se forma em contato, então, com a sociedade. Ele diz que na ausência do outro, o homem não se constrói homem. Né? Então, ele rejeitava tantas teorias inatistas, segundo as quais o ser humano já carrega a ser características que vai desenvolver ao longo da vida, quanto também as empiristas e comportamentais, que enxerga ou vê o ser humano como um produto dos estímulos externos. Então, para Vygotsky, a formação se dá numa relação que é dialética entre o sujeito e a sociedade ao seu redor, ou seja, o homem modifica o ambiente e o ambiente modifica o homem, nessa dialética. Né? Outro conceito importante de Vygotsky é a mediação. Segundo ele, toda relação do indivíduo com o mundo é feita por meio de instrumentos técnicos, como, por exemplo, as ferramentas agrícolas que transformam a natureza, e da linguagem, que traz consigo, então, conceitos consolidados à cultura a qual o sujeito pertence. Vygotsky atribuiu muita importância ao papel do professor como um impulsionador do desenvolvimento psíquico das crianças. A ideia de o maior desenvolvimento, conforme o maior aprendizado, não quer dizer, porém, que se deve apresentar uma quantidade enciclopédica de conteúdo aos alunos. Né? O importante, conforme Vygotsky, é apresentar às crianças formas de pensamento, não sem antes detectar as condições que elas têm de absorver. Então, é preciso observar se ela vai conseguir absorver todas essas informações.